Fala pessoal, tudo bem? Vamos estar falando aqui hoje de um tema um pouco diferente do que é o habitual aqui no canal. Geralmente estamos sempre falando da palavra de Deus, temos a oração na madrugada e hoje esse tema é um pouco controverso, um pouco difícil de estar falando. Mesmo que as pessoas aí fora não conhecem ou uma boa parte da população não sabe o que é criptomoeda, mas, ainda que eu venha falar de criptomoeda aqui nesse exato momento, o foco sempre vai ser cristocêntrico. Vamos estar sempre falando em Cristo. Temos visto aí pessoas acordando a cada manhã e tomando um baque ao observar no seu celular, no seu computador, como o dinheiro digital tem se desvalorizado. O que eu quero trazer para vocês hoje, para os irmãos, as pessoas que estão vendo esse vídeo, a pergunta é: o crash do Bitcoin é agora? O Bitcoin vai perder seu valor? O Bitcoin vai deixar de ser a moeda digital, o ouro digital, como as pessoas estão dizendo? Sempre houve uma queda drástica no Bitcoin, sempre houve uma queda drástica no mercado econômico global e principalmente agora, depois dessa pandemia, desse problema que houve em 2020 para cá, as coisas foram mudando dentro do cenário econômico mundial. E de algum tempo para cá nós temos visto guerras, poderes sendo destituídos, governo abraçando essa criptomoeda, outros se preocupando, bancos se preocupando, e nós que estamos aqui, somos os pequenos, muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Se me pergunta assim, o Bitcoin agora acaba, se nós lembrarmos, quando foi no período de 2020, ele chegou a US$ 3.500, um Bitcoin, com uma queda tremenda. Mas o objetivo hoje desse vídeo é passar para os irmãos o verdadeiro propósito. Nós podemos sim ter algum investimento, podemos sim nos proteger de alguma forma financeiramente. Algumas pessoas fazem ou compram casas para alugar, ou investem em alguns fundos que têm conhecimento, mas o Bitcoin ele não vai chegar ao fundo total do preço. Há uma especulação muito grande para que isso venha a acontecer. Sei que para os investidores, sei para as pessoas que pegam sua grana e colocam, vendem seus patrimônios e colocam ali em prol de querer ganhar algum dinheiro maior, já deve estar no momento com o coração na boca, frustrada. De repente aquele teu vizinho te convidou e tu não entende nada e entrou nessa, já está vendo aí seu capital 40% menos, 45%, 50%, pode chegar até 60%, 70% de queda nesse bear market de agora. Mas a gente tem que entender o propósito de todas as coisas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que no futuro, o anticristo e todas as suas hostes estarão no domínio. Um governo único, estarão direcionando com uma só economia, nos dando o que eles querem. Esse é o grande ponto que nós temos que prestar atenção. O Bitcoin, sim, ele traz para alguns que têm o conhecimento, uma estabilidade. Já trouxe, eu pude acompanhar esse crescimento no ano de 2019, peguei algumas fases muito boas, mas o nosso propósito maior, o nosso consolo maior, a nossa segurança maior tem que estar pautada em uma só pessoa. Sim, temos que pautar como servo de Deus, está pautado em Cristo Jesus. Podemos nos resguardar monetariamente, podemos direcionar a nossa vida, mas quem controla a nossa vida, quem tem que estar no centro da vontade de todas as coisas, somos nós, sim, no centro da vontade de Deus. Hoje nós temos visto esse cenário, manipulações, nós temos visto hoje bancos
e países com juros altíssimos para conter a inflação. Temos visto hoje a América do Sul, temos visto guerra no norte, Rússia ainda em conflito. Temos visto agora o governo americano se preparando para algumas ofensivas no Oriente Médio. Não tem como o mercado econômico se manter estável mediante todas essas coisas. Mas eu sei de uma coisa: tem como o homem e a mulher que está com uma direção em Cristo se manter estável. Porque todas as coisas podem acontecer ao nosso redor. Se nós tivermos a certeza e a nossa segurança da onde vem, nós seremos vitoriosos. Podemos fazer 1000 planos. Quantas pessoas fizeram plano em 2020, 2019 e esses planos não se concretizaram? Quantas pessoas nesses últimos meses para cá fizeram planos e falaram: eu vou estar lá, eu irei até lá, eu conquistarei isso, eu farei isso, porque eu posso, porque eu tenho capacidade, porque eu tenho condição financeira. Mas no livro de Tiago diz que não falaremos que iremos e iremos voltar, mas sim, se Deus quiser, amanhã retornaremos. Se Deus quiser, amanhã estaremos ou vamos conquistar alguma coisa. Porque a nossa vida ela tem que estar, sim, pautada em Deus. Agora, temos que nos resguardar? Precisamos a cada dia. Precisamos estudar mais, precisamos nos capacitar mais, precisamos fazer o melhor, entregar na mão de Deus. Precisamos compreender que Deus ele não está aqui para olhar para o que eu tenho. Deus, nosso propósito é buscar a presença de Deus. E Deus ele se importa com a minha e com a sua alma. Nós temos que aprender a conhecer a Deus. Temos que aprender a lançar toda a nossa confiança em Deus. O Bitcoin, ele vai ficar no lugarzinho dele. O dólar vai ficar no lugar. O ouro, muita gente não fala. Teve um crescimento exorbitante nesses últimos 2 anos. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se acumulava ouro como reserva, como proteção. Veio ali a Segunda Guerra Mundial, com o povo alemão, capturou tudo dos judeus, capturou tudo de quem tinha, e as pessoas ficaram como? As pessoas ficaram à mercê, porque ainda que eles tinham a fé deles em Deus, eles não entenderam o propósito. Hoje, eu como cristão, não tenho visto pastores, pastoras, presbíteros, bispos, apóstolos ensinando os seus membros a se protegerem. Não tenho visto, em hipótese alguma, estão levando a vida assim como se amanhã não mais existisse. Nós vemos igrejas cheias, megas igrejas, falando de prosperidade, conquistas e muito mais conquistas. Mas falar verdadeiramente do Evangelho e de se preparar para o pior, não temos visto. A Bíblia nos fala que após a crucificação, após ali todas as coisas, o povo se reuniu em Jerusalém. Mas o propósito do Evangelho era que eles fossem e pregassem o Evangelho. Que eles fossem pelos mundos, por Samaria, por todas as partes, até o confim do mundo, e pregassem o Evangelho. Mas aquele momento de comodismo, aquele momento de conforto, eles fizeram o quê? Foram para Jerusalém, se agruparam ali. E muitas vezes é isso que tem acontecido com a igreja. A igreja, no momento que ela mais cresceu, não foi quando ela tinha monetariamente em seu cofre, em sua bolsa, dinheiro. Não foi quando ela tinha os conhecimentos tão somente, não. O período que a igreja mais cresceu foi o período que ela foi perseguida. A igreja perseguida, ela sai. A igreja perseguida, ela cresce, ela multiplica. E aquele povo ali ficou até o dia que o Espírito Santo desceu sobre eles
e os batizou. E logo após veio a perseguição no povo romano, levando eles, sim, para os grandes coliseus, para os locais onde eles eram sacrificados. Só que Deus hoje ele nos dá o propósito de estarmos aqui. Deus nos dá o propósito de estarmos aqui e aprender com Ele, com o Espírito Santo Consolador. Que possamos nós, nesse período agora, guardar o nosso passo, guardar a nossa compreensão e nos lançarmos direto. Vai chegar coisa pior agora. Mas temos que saber que quem nos direciona, quem nos guarda, quem nos guia, quem nos dá o conforto é Jesus Cristo. Temos visto muitas pessoas e religiões se levantando. Temos visto como é que eu posso falar aqui? Temos visto hoje uma publicidade evangelística apocalíptica, é isso aí, que não consegue deixar em nossa mente essa marca de Cristo. Eles nos direcionam para tudo quanto é canto, nos levando a compreender e a baixar a nossa frequência. Mas nós sabemos, ainda que a criptomoeda caia e acabe, ainda que o ouro caia e acabe, ainda que o dólar caia e acabe, ainda que entre outra peste e venha dizimar uma boa parte da população, sabemos de uma coisa, que Deus está conosco.